A disgrafia significa uma impossibilidade na construção gráfica da palavra. Ou seja, a criança sabe quais letras ela deve utilizar, mas no momento de escrever, de traçar aquelas letras, há uma impossibilidade na elaboração desse traçado, de forma que ela tenta aproximar aquele traçado do modelo, mas ele fica muito distante. A gente não entende o que a criança escreveu. Então, a criança tem a chamada letra horrível, né? Você não consegue ler o que a criança escreveu, embora você até consiga perceber que as letras que compõem a palavra, ela sabe muito bem quais são. Como é que eu sei que ela sabe que letras compõem a palavra se eu não consigo entender o que ela escreveu? Porque se eu oferecer para ela o alfabeto móvel e pedir para ela escrever a palavra, ela vai montar direitinho. Então, a construção mental da palavra, ela faz muito bem. O que ela não faz é a construção motora. Então, ela não consegue fazer o traçado com a qualidade necessária para que eu possa discriminar o que ela está representando. Então, ela escreve de um jeito que nem ela entende o que ela escreveu. Temos, então, aqui uma produção de uma criança com um quadro de disgrafia, que se diferencia bastante dos quadros que nós já vimos, a dislexia, a disortografia. No quadro de disgrafia, o que nós temos? Nós temos uma dificuldade no traçado. A questão é de ordem gráfica. Então, a dificuldade da criança em reproduzir o formato da letra é tão grande que ela também não consegue manter um padrão gráfico. As letras dela têm uma aparência que se modifica dentro de uma mesma palavra. Então, o A que ela escreve no início da palavra não é o mesmo A que ela escreveu no fim da palavra. Ela tem uma dificuldade relacionada ao traçado. Então, a origem desta dificuldade é uma origem relacionada ao aspecto motor, uma dificuldade na competência ligada à produção gráfica. Se fizermos um grande esforço, nós conseguimos ler o que a criança escreveu, porque não existe erros na composição da palavra. No entanto, decifrar a letra desta criança é muito difícil. E quanto mais grave o caso de disgrafia, mais ilegível é o que ela escreve. Nos quadros de disgrafia, a criança consegue ler aquilo que ela escreveu a depender da gravidade do quadro, porque se a escrita dela estiver muito prejudicada, ela mesma não consegue decifrar o que ela tentou escrever. Evidente que se o traçado está prejudicado, ela não apresentará essa dificuldade só no traçado das letras. Qualquer desenho que ela for fazer já nos indica a dificuldade dela em representar graficamente. Então, eu posso pedir para ela desenhar uma pessoa, uma figura humana, e o desenho dela ser precário demais. Pode desenhar muito mal aquela pessoa. Mas eu sei que ela tem a noção do esquema corporal, porque se eu der para ela um quebra-cabeça de uma figura humana, ela monta. Então, é a elaboração do traçado. O que nós temos aí é um fator psicomotor interferindo na possibilidade de representar graficamente as letras. Este fator psicomotor, ele pode ser de origem orgânica, como ele pode ter uma origem naquilo que nós falamos sobre o corpo construído especularmente. Então, um problema de origem orgânica, nós teríamos, por exemplo, quadros em que este cérebro ele apresenta uma supercondição de elaboração,
elaboração mental, porém, a atuação deste cérebro sobre este corpo é precária. Então, o sujeito tem movimentos descontrolados, movimentos bruscos, movimentos muitas vezes involuntários, embora o cérebro dele processe muito bem as informações. Então, ele sabe que ações ele deve realizar para executar uma determinada tarefa. Mentalmente ele sabe, na hora de executá-las ele tem dificuldade. Então, ele seria capaz de descrever verbalmente, mas no momento de executar ele teria dificuldade. Então, este corpo que não tem, vamos dizer, o desempenho ou a performance necessária para uma boa execução das atividades que dependem do funcionamento motor. Então, a dificuldade, no caso da disgrafia, ela não vai se manifestar só na escrita, ela vai se manifestar em outros setores da vida. Se pedir para ele enroscar alguma coisa, ele vai ter dificuldade. Se pedir para ele encaixar alguma coisa, ele vai ter dificuldade. É preciso trabalhar com este corpo, de uma maneira em que esses movimentos possam ser aperfeiçoados. Então, eu quero que ela escreva bem, mas o trabalho não começa com a escrita. O trabalho começa com um desenvolvimento dessa habilidade corporal. Então, muitos movimentos mais amplos devem ser trabalhados até que eu chegue no movimento específico da escrita. Junto com isso, eu preciso levar em consideração outras características do sujeito que possam também estar contribuindo para que a situação seja aquela. Então, aspectos ligados ao mundo relacional. Então, se é uma criança com dificuldade para se relacionar, com dificuldade para se expor, isto deve ser trabalhado também, de maneira em que ela vá tendo uma melhor performance sobre a utilização do seu corpo, que ela tenha então uma desenvoltura melhor, uma habilidade melhor para lidar com atividades corporais, até chegar ao momento de treinar a questão da escrita do ponto de vista gráfico. Então, de novo, nós vamos fazer um processo que volta lá atrás e que retoma todo o trabalho neurológico envolvido na aquisição da marcha, envolvido na habilidade de segmentar os movimentos, de construir a noção de lateralidade, até chegar o momento em que a gente vai para a representação gráfica. Aí, a representação gráfica mais ampla, simbolizando a realidade, então ela trabalhou a questão da circunferência, vai representar a questão da circunferência, para posteriormente trabalhar as letras que têm uma forma de circunferência. Mas a gente volta lá atrás, no universo da ação, passa pelo universo da representação, mas do ponto de vista corporal, até chegar na elaboração gráfica da escrita propriamente. O professor recebe então um aluno com um diagnóstico de disgrafia. Provavelmente, junto com este diagnóstico, receberá também orientações sobre como conduzir ou como intervir especificamente com relação àquele aluno. Então, o profissional que fez o diagnóstico também dará ao professor orientações específicas sobre aquele caso. Mas, de um modo em geral, nos quadros de disgrafia, nós temos um envolvimento ou um prejuízo relacionado à área motora. Então, o professor deverá estar sempre atento no sentido de promover ao máximo atividades que possam melhorar o desempenho motor daquele aluno. Então, a problemática do aluno está se apresentando na área da escrita, mas há um envolvimento da sua performance motora de um modo em geral. Então, todas as oportunidades que esse professor tiver de solicitar deste aluno
que ele realize atividades que envolvam uma tarefa motora mais específica, ele deverá fazê-lo. Então, cartazes, pinturas, atividades mesmo física, como determinados jogos, como a prática de certos esportes, e em sala de aula, dependendo da idade do aluno, tarefas que exijam guardar coisas, organizar coisas, que envolvam um trabalho corporal de um modo em geral, devem ser favorecidas a esse aluno, né? Então, o professor poderá solicitar deste aluno que guarde os materiais num determinado armário, apague a lousa, que faça tarefas em sala de aula que possam dar ao aluno ou proporcionar ao aluno a oportunidade de exercitar o seu corpo, tanto nos movimentos de coordenação motora ampla, quanto no movimento de coordenação motora fina. Então, todas as tarefas que forem favoráveis para o desempenho desta atividade, o professor deverá promover a este aluno. Havendo a possibilidade de criar situações em que esse aluno possa tocar um instrumento musical, que ele possa realizar atividades físicas como ginástica olímpica, ainda que seja de uma forma lúdica, isso tudo deverá ser oferecido para o aluno como recursos que irão favorecer um melhor desempenho na área motora, que é a área comprometida nos casos de disgrafia. Nas escolas onde, além do professor de classe, outros professores trabalhem com este aluno, como professor de educação física, professor de artes, professor de música, o professor de classe deverá, então, juntamente com estes outros professores, planejar a intervenção e as atividades que devem ser propostas a esse aluno para que todas as situações da escola, né, situações vividas por este aluno na escola, sejam aproveitadas da melhor maneira. Da mesma forma, não havendo na escola outros professores que realizem estas tarefas ou que ministrem essas disciplinas, o próprio professor de classe deverá pensar na possibilidade de integrar no seu projeto pedagógico tarefas dessa natureza que vão favorecer não só esse aluno, mas especialmente este aluno.